E hoje vamos falar de um tema que algumas pessoas já conhecem, mas que provavelmente outras não, que é acerca de mensagens espíritas recebidas por médiuns que foram aceitos em tribunal. O que à partida pode parecer uma coisa descabida, né? Sem sentido, do outro mundo, né? Vamos ver se é descabida, se não, como é que isto funcionou, está bem? Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Uma carta muda um destino, alivia uma dor. Lohane Cabral explica o que aconteceu. As ciências, em seus mais diversos campos, sempre tentaram desvendar o que há por trás da morte. E mais uma vez o Brasil se depara com um fenômeno sem explicação aos olhos da razão, mas não da fé. No Ceará, no lar de Clara, o médium Newton Souza faz o mesmo trabalho, desvendando o manto da morte através de cartas psicografadas. Dona Maria Lopes, que estava com o filho desaparecido há quase 2 anos, só descobriu que ele tinha morrido depois de receber uma carta do avô paterno dele informando sobre onde estavam seus restos mortais. O avô dele escreveu, dizendo que eu deixasse de procurar ele em hospital, em ML, e fosse em Canindé mandar celebrar uma missa. Mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal. A carta psicografada levou a Dona Maria até o local do crime, na Lagoa do Juvenal, aqui em Maranguape. Chegando lá, ela soube que uma ossada humana foi encontrada. Depois do exame, teve a certeza. Era o filho que estava desaparecido. Precisa olhar as ossadas da Lagoa do Juvenal. Fui direto à delegacia de Maranguape. Cheguei lá e eu perguntei que queria saber sobre as ossadas que tinha aparecido. Aí eles me deram a requisição, eu fui no ML, fiz, deu positivo. Era o seu filho? Era ele mesmo. O inspetor Wellington desta distrital é que está cuidando do caso. Com tantos anos de experiência dentro da polícia, o senhor já imaginou que um dia uma carta fosse desvendar um crime? Não. Eu com 32 anos de polícia, é a primeira vez que eu me deparo com essa colaboração justamente de uma carta psicografada para que a gente pudesse chegar à identificação de uma ossada humana. Então o inquérito vai ser reaberto? Com certeza, o inquérito vai ser reaberto a partir de agora para que a gente possa buscar os elementos que possam ter levado realmente àquela situação daquele achado de cadáver. Se foi um homicídio, se foi uma pessoa que foi para aquele local e ali se sentiu mal e chegou a óbito, né? Então nós dentro dessa abertura dessa investigação é que a gente vai poder realmente tentar identificar os motivos que levou aquela ossada humana a estar naquele local. Então uma carta facilitou a vida da polícia. Facilitou a vida da polícia e principalmente tirou esse peso de cima da mãe, porque há 3 anos que ela estava à busca do filho, sem saber nenhuma informação dele, se estava vivo ou se estava morto, e aí a carta permitiu para que ela pudesse identificar justamente a situação, identificar que o filho dela estaria morto, estaria nessa localidade lá de Lagoa do Juvenal, e posteriormente esses fatos foram comprovados. Na minha vida eu sinto ele perto de mim, para mim ele não se foi, de jeito nenhum. Então, quando se fala em psicografia, temos de falar em espiritismo, né? E, em primeiro lugar, é preciso dizer o que é o espiritismo, embora de um modo geral as pessoas saibam. Se calhar começamos por dizer o que não é. O espiritismo não é magia, não é bruxaria, não é superstição, não é crendice, não é mais uma seita, não é mais uma religião. Então, o que é que será o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina, um conjunto de ideias, é uma doutrina espiritualista, um conjunto de ideias que acredita na vida para além da morte e que demonstrou essa imortalidade.
Portanto, é uma ciência da observação. Dessa ciência, da observação desses factos, nasceu uma filosofia, a ideia espírita, transmitida pelos espíritos, assente numa ética, numa moral, que é a moral que Jesus de Nazaré deixou à humanidade na Terra. Então podemos dizer que o espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, né? O espiritismo não é criação de Allan Kardec, é criação divina, mas com, de facto, muita transpiração, muito trabalho de Allan Kardec, que utilizou o método científico, portanto o método indutivo, o método experimental, para chegar às conclusões que ainda hoje são válidas. Ok, o que é que são então mensagens espíritas, aquilo que nós falamos? Nós podemos ver que mensagens espíritas são, como o próprio nome indica, mensagens recebidas dentro do contexto espírita, através de médiuns que sejam espíritas. Temos mensagens mediúnicas, que são mensagens recebidas através de médiuns, que podem ser espíritas ou não. Mas pronto, é uma questão de terminologia, não é? No livro dos médiuns, nós vamos encontrar que existem vários tipos de mensagens, vários tipos de comunicações. Os espíritos podem se comunicar pela fala, pela escrita, pela vidência, pela audiência, de várias maneiras, né? E entabular esse contacto. O que nos interessa aqui no dia de hoje é a psicografia, quando os espíritos se comunicam através da escrita. A psicografia é precisamente a escrita dos espíritos através da mão do médium, não é? Vemos aqui, há 3 tipos de psicografia, de acordo com o livro dos médiuns, que é a psicografia intuitiva, que é quando o médium mentalmente liga-se do corpo espiritual do espírito, mentalmente liga-se ao corpo espiritual do médium, e o médium intui o que vai escrever. Temos a psicografia mecânica, em que não passa por este raciocínio. O espírito atua diretamente sobre o braço do médium, ele pode estar a escrever uma coisa e estar a ler o jornal ou a conversar sobre outra coisa qualquer, nem sequer sabe o que é que está a escrever, só no fim depois é que vai ler, né? E temos a psicografia, que é mais comum também, além da intuitiva, a semimecânica, que é uma mistura das duas, isto é, na semimecânica o médium sabe o que está a escrever, mas não sabe o que vai escrever a seguir, né? Portanto, isto tudo para contextualizar o maior médium de todos os tempos, conhecido, Francisco Cândido Xavier, no Brasil. Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Curiosamente, ele já tinha dito que tinha pedido a Deus para, quando largasse a Terra, que o fizesse num dia de grande alegria para o povo brasileiro. E no dia 30 de junho de 2002, isto foi uma premonição da morte e uma premonição do evento, que é muito interessante para estudos futuros, da intercomunicabilidade com o mundo espiritual. E isto não foi acaso, obviamente, porque no dia 30 de junho de 2002 cumpriu-se aquilo que Francisco Cândido Xavier tinha previsto. Houve uma grande alegria para o povo brasileiro, que para eles foi o terem ganho o pentacampeonato mundial de futebol, né? Então, estavam a comemorar, o povo a comemorar por terem ganho ou ganhado 5 vezes o campeonato do mundo de futebol, e estava Chico Xavier a desencarnar. Francisco Cândido Xavier foi também considerado o maior brasileiro da história do Brasil, numa votação promovida pela revista Época em 2006, né? Foi, sem dúvida nenhuma, ainda hoje considerada a maior antena psíquica que o mundo inteiro viu, ou pelo menos do século XX. Há um livro, há um filme e um livro também,
mas há um filme que é As Cartas Psicografadas de Chico Xavier, que já passámos cá, baseado em factos reais, que é muito interessante. E então, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que é uma psiquiatra brasileira de São Paulo, espírita, ela fez um estudo da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e apresentou esse estudo no jornal Folha Espírita em 1977. O título era Análise Científica das Faculdades de Francisco Cândido Xavier, né? Na revista Folha Espírita. E então, nessa análise científica, na página 81, ela refere os tipos de mediunidade que Chico Xavier, como carinhosamente era tratado, tinha. Então, olhem que interessante. Ele tinha a psicografia mecânica, lembram-se? Que é do braço escrever sozinho. Ambidestra, isto é, ele conseguia escrever com os dois braços ao mesmo tempo mensagens de espíritos diferentes, em simultâneo, né? Mas ela conseguiu pesquisar casos desses em que havia psicografia em simultâneo com os dois braços, espíritos diferentes e bilingue, por exemplo, um em português e outro em inglês, que era uma língua que ele não dominava, né? Psicografia mecânica especular, isto é, uma psicografia feita, escrita da direita para a esquerda, ao contrário, de maneira que tinha de ser lido com o auxílio de um espelho ou então virado ao contrário na folha, né? Tinha também psicografia semimecânica e psicografia intuitiva, né? Vamos ver aqui um pequenino resumo do Chico Xavier. 6 desses casos foram mensagens recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, que era de uma aptidão extraordinária e de uma idoneidade muito grande, né, de uma moralidade. E esta tem que ser realmente a característica do médium, né, para que realmente possa... Ok, foi só aqui um pequeno rebuçado para vermos que ele vivia rodeado de livros que escrevia. Vemos aqui o Chico Xavier, ele psicografava horas a fio, como o Divaldo Pereira Franco, mecanicamente, com lápis, com folhas. Aqui tinha pessoas que o ajudavam e que iam numerando as páginas, né? Com os olhos tapados, entrava em transe e escrevia uma velocidade vertiginosa. Francisco Cândido Xavier recebeu 451 livros ditados por cerca de 500 ou mais espíritos diferentes, né? Desses 451 livros, foram editados mais de 30 milhões de livros em todo o mundo, em várias línguas, incluindo o Esperanto. E o Francisco Cândido Xavier nunca recebeu um cêntimo da venda desses livros. Ainda hoje, o dinheiro da venda dos livros de Francisco Cândido Xavier que nós compramos aqui, ainda hoje mantém cerca de 2.000 instituições de caridade no Brasil, né? Desde centros espíritas, desde orfanatos, desde casas assistenciais, etc. Ainda hoje o dinheiro da venda desses livros reverte a favor, porque ele fez questão de, em cartório, doar os direitos uns à Federação Espírita Brasileira, outros aqui, outros acolá. Vemos aqui uma psicografia especular, escrita da direita para a esquerda. E, curiosamente, em inglês. Francisco Cândido Xavier tinha o equivalente à nossa 4ª classe. Nunca estudou línguas nesta vida, né? E aqui o Emmanuel, né? My dear, qualquer coisa, friends. O Emmanuel escreveu da direita para a esquerda. Isto foi uma psicografia que demorou 2 minutos na sede da União Espírita Mineira, no dia 4 de abril de 1937. E é uma questão muito interessante, que é, iam, por exemplo, numa sala de uma palestra, enquanto a pessoa estava a fazer a palestra, ele estava a psicografar e estavam 400 pessoas presentes ou mais, né? E ele ia recebendo mensagens de familiares falecidos e depois liam, e as pessoas, claro, muita gente ia em busca de uma mensagem, e muitas nunca conseguiram e outras conseguiram logo à primeira.
porque tinha a ver com o mérito do espírito que se queria comunicar, da família e também da necessidade, né? São incontáveis, são milhares de mensagens, não se tem conta da quantidade de mensagens consoladoras que Francisco Cândido Xavier deixou. O primeiro problema que ele teve foi logo quando recebeu um livro, o primeiro grande livro que ele recebeu, que é uma obra notável, Parnaso de Além Túmulo, onde aparecem dezenas de escritores e poetas portugueses e brasileiros. Dizem os críticos e os especialistas em literatura que é impossível imitar o estilo de um único poeta ou de um único escritor, quanto mais de dezenas. O livro foi detalhado ao pormenor, foi investigado. Muitos diziam que o Chico Xavier era um gênio, era um grande poeta, que estava ali um grande gênio. Ele dizia, não sou nada, isto é tudo dos espíritos. Outros diziam que ele era um charlatão porque aquilo era impossível, humanamente era impossível. Ele continuava a dizer, não, eu sou apenas um intermediário entre o mundo espiritual. E foi complicado, né? Depois tivemos o caso de Humberto Campos. Humberto Campos era um escritor brasileiro e esse escritor e jornalista brasileiro, e quando chegou ao mundo espiritual ele continuou com o seu trabalho e tem livros muito interessantes. Temos aí alguns deles que são histórias, assim como o Poeta Alegre transmite histórias em quadras, ele transmitia em prosa histórias de vida de pessoas no mundo espiritual. E então ele mandava essas histórias, sempre com um fundo moral, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando a família soube que o falecido Humberto Campos andava a escrever do além, pôs um processo em tribunal contra Francisco Cândido Xavier, porque queriam os direitos de autor, já que era do marido, a mulher queria os direitos de autor. E foi um problema, porque isto foi para tribunal. Será que a mulher e a família tinham direito aos direitos de autor do morto ou não? E então o espírito de Humberto Campos, para não criar problemas ao médium, disse, olha meu irmão, a partir de agora vou passar a assinar como o irmão X. E então há alguns livros que vocês encontram ali, Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, que já sabem que é o Humberto Campos, para não criar esse constrangimento ao Francisco Cândido Xavier. E todas estas cartas que foram sendo recebidas, começaram a ser, algumas utilizadas em tribunal, começaram a levar pessoas a estudar estes assuntos. Né? A psicografia, o novo olhar da justiça, a psicografia como prova subsidiária no processo penal, enfim, isto foi de tal maneira impactante na sociedade brasileira, né? Que começaram a aparecer livros, monografias, teses de mestrado, teses de doutoramento que ainda hoje se fazem no Brasil, nas universidades, para estudarem este assunto inédito e até que ponto é que é lícito ou não a aceitação de cartas ditadas pelo mundo espiritual, né? É óbvio que isto criou e ainda cria uma celeuma muito grande, né? Pondo uns a favor e outros contra. Há inclusive um livro, A Psicografia no Tribunal, do Vladimir Polizio, muito interessante, que faz um estudo histórico e aqui um outro livro também muito interessante, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, do Carlos Augusto Pera Andrea, que é um especialista em grafoscopia, já vamos falar sobre isso, que analisa cientificamente estes casos. Vemos aqui uma monografia na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará sobre a psicografia como meio de prova no tribunal de júri, portanto um estudo universitário sobre isto, né? Até hoje, que se tenha conhecimento, existem 10 casos concretos nos quais os tribunais admitiram a psicografia como prova para o processo penal, né? Desses 10 casos ocorreram em várias cidades, eu não conheço nenhuma delas,
mas para quem for brasileiro conhece e fica também registado, portanto, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Goiânia, Campos do Jordão, Campo Grande, Mandaguari, Gurupi, Viamão, Ourinhos e Anápolis. E numa cidade do interior de Goiás, que não foi identificada porque o processo corre em segredo de justiça. Portanto, isto consta deste site, onde está, de facto, essa tese de mestrado ou de doutoramento. Então, continuando no nosso trabalho, em 1976, o médium Franciscano Xavier psicografou o depoimento deste senhor, deste rapaz, Emmanuel Gregorius, assassinado pelo um amigo, João Batista França, durante uma brincadeira de roleta russa. Eles tinham um revólver, estavam na brincadeira, pensavam que tinham tirado as munições todas e de repente o amigo, sem querer, matou-o, né? Foi em 10 de fevereiro de 1976, numa terça-feira, né, com o João França, brincando com uma arma de fogo, atingiu acidentalmente o amigo Henrique Manuel Gregorius, né, com 23 anos. É claro que a mãe dele, Augusta, conhecida por Augustinha, né, ficou destroçada e toda a família, né? E entretanto, a cerca de 450 quilómetros, esta mensagem consta do livro Amor e Luz, de Emmanuel, através do médium Franciscano Xavier, editada pela editora Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luís, São Paulo. O que é que aconteceu? Aconteceu que, passado um tempo, a 450 quilómetros de Goiânia, né, 2 dias após o recurso, porque entretanto o rapaz foi absolvido, mas a mãe do jovem morto pediu ao seu advogado para interpor um recurso contra o jovem que teria assassinado o seu filho. Ela não se contentou com a sentença e pediu para ele voltar a interpor um recurso em instância superior, né? E Chico Xavier recebeu uma mensagem ditada pelo falecido, a pedir à mãe que o perdoasse. E Chico Xavier pegou na mensagem e foi de propósito entregá-la à mãe. E a mãe, com aquela mensagem, ao reconhecer os dados do filho, ao reconhecer todo um conjunto de parâmetros, né, pediu ao advogado que retirasse o recurso e aquela mensagem ficou apensa ao Código Penal e não houve um novo julgamento. Ops! O que é que se passa aqui? Pronto, está bem. Este foi o moço, portanto, nasceu em 52, desencarnou em 76. Esta é a publicação num jornal local, né? Diz assim: anotemos o que ostentou o Jornal Popular de 18 de julho de 76 sob o título Mãe desiste de ação contra acusado da morte do seu filho. O juiz Orimar Bastos, da comarca de Piracanjuba, respondendo pela comarca de Hidrolândia, absolveu o bacharel João França da responsabilidade na morte de Henrique Emmanuel Gregorius, contratado pela mãe da vítima. O advogado Vanderlei de Medeiros entrou com a petição de apelação contra a sentença. Lá está. Dona Augusta, ou Dona Agostina, como era conhecida, mãe do Henrique, antes que a petição tivesse curso, desistiu do pedido, comunicando ao seu advogado que o seu filho, depois de morto, perdoara ao acusado. Assim a ação foi encerrada definitivamente. Isto foi um grande choque no Brasil. Então, na área do direito foi um grande choque. Foi uma guerra, entre aspas, de palavras, de conceitos, de argumentos, uns a favor e outros contra, não é? De acrescentar aqui o facto de que João Batista França, o autor do disparo que feriu mortalmente o Henrique, já tinha sido considerado inocente, né? Portanto, na primeira instância,
antes da apresentação da carta. Não foi propriamente a carta que foi decidir isso, né? Esta mensagem a Chico Xavier, Henrique não inocenta, não desculpabiliza João França, mas diz que ambos foram culpados pelo acidente porque estavam a brincar. Este caso foi um júri, mas o réu já havia sido absolvido por 6 votos a 1, sem influência da psicografia. Também é importante que se diga isto. No entanto, a psicografia depois ficou apensa ao processo como pedido da desistência. No mesmo ano, em 1976, no dia 8 de maio de 76, na cidade de Goiânia, no estádio de Goiás, também com uma arma, 2 amigos que estavam a brincar com um revólver, e um deles foi morto sem querer, né? E o acusado foi indiciado em inquérito, foi denunciado e processado por homicídio doloso. Portanto, por culpado, né, pela morte, né. Aqui em 76, Franciscano Xavier psicografou a carta de Maurício Henriques, morto acidentalmente por José Divino Gomes. Vemos aqui. Aqui o caso foi diferente. A mãe do Maurício foi várias vezes a Uberaba ter com Franciscano Xavier para tentar ter notícias, mas nunca teve notícias, até que ao fim porque o espírito ainda não estava em condições de se manifestar. Até que recebeu, passado bastante tempo, quase umas 10 comunicações do filho. E uma delas era muito interessante porque desculpabilizava por completo o amigo e com pormenores muito interessantes, né? Vemos aqui, por exemplo, o bilhete de identidade do Maurício e a assinatura, que é muito... E aqui a mensagem, a parte final da mensagem de Franciscano Xavier, com a letra dele, e depois com a assinatura, em que a assinatura do espírito é muito parecida com a assinatura do jovem quando estava em vida carnal, né? Vemos aqui uma ampliação, portanto, Maurício Henriques, e aqui no bilhete de identidade, portanto isto foi retirado deste site de justiça sobre psicografia como meio prova no processo. Agora, o mais interessante é que além da perícia no local do crime, da pesquisa, né, foi realizado o teste de grafoscopia, a análise da caligrafia pelo perito judiciário em documentoscopia, este senhor, o Carlos Augusto Perandrea, né? E ele estava a analisar, pediram-lhe para analisar a letra do médium e a letra do espírito, mas ele estava a analisar sem saber que se tratava de uma psicografia. Estava a analisar as assinaturas e o documento pessoal da vítima, do bilhete de identidade, né, assinado quando ainda vivo, né. E Perandrea chegou à conclusão que ambas as assinaturas haviam sido feitas pela mesma pessoa. O mais interessante é que este senhor, o Carlos Augusto Perandrea, era católico. Não conhecia nada de espiritismo. Depois disto, ele foi investigar para pesquisar bem isto durante 12 anos. Estudar espiritismo, pesquisar e, curiosamente, desenvolveu a mediunidade de psicografia mecânica, né? É muito interessante o caso. Vemos aqui a comparação, não se vê muito bem, no computador vê-se melhor, entre a assinatura do Maurício no bilhete de identidade e a assinatura na psicografia feita por Franciscano Xavier. De realçar que os médiuns que têm a capacidade de imitar a assinatura são muito raros. Nós tivemos um em Portugal, Fernando de Lacerda e Franciscano Xavier, e são muito raros os médiuns que conseguem, de facto, ter essa capacidade. Aliás, o livro dos médiuns explica bem isso, né? Nos dois casos, portanto, aqui o juiz Orimar Pontes acabou por aceitar o depoimento póstumo das vítimas e os jurados absolveram os réus. Aqui também, vemos aqui novamente a assinatura do Maurício e aqui uma ampliação
e os pais do Maurício, com a fotografia dele, e ali com um quadro de Francisco Cândido Xavier, né? Um outro caso muito interessante foi em 1980, em Campo Grande, outra vez com Francisco Cândido Xavier, que aparece nos tribunais com uma prova de inocência. O que é que foi? O senhor João Marcondes foi acusado de matar a mulher Gleide Maria, que foi ex-miss de Campo Grande. Tinham chegado a casa, ela estava sentada, de acordo com os relatos, a tirar os sapatos, ele tinha uma pistola, aquele hábito que as pessoas têm de ter pistola para defesa própria, estava a descarregar a pistola e, sem querer, segundo ele disse, matou a mulher, atingindo-a com um tiro no pescoço. É claro que a justiça não acreditou, pensou que tinha sido um homicídio, né? O médium recebeu o espírito de Gleide através da escrita e, com o depoimento, o João Francisco, o marido, foi absolvido, né? Em novo júri chegou a ser condenado posteriormente, mas a pena já tinha prescrito. Vemos aqui a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o nome Gleide Maria, né? Os processos do tribunal, e a Gleide Maria, que por sinal era bem mais bonita do que eu. Estive a ver ao espelho, entre um e outro. E são casos muito interessantes. Foram 3 cartas, né? Que ela ditou através de Francisco Cândido Xavier. A primeira delas 47 dias após a morte, né? E o suposto espírito afirmou que o disparo efetivamente tinha sido de forma acidental. Muito bem, aqui o Sr. Carlos Augusto Perandrea, renomado técnico em grafoscopia, ele publicou este livro, que eu já vos mostrei, em que constata a autenticidade gráfica das psicografias de Chico Xavier, né? Comparadas com os escritos feitos pelas pessoas antes de morrer. Ora, isto é uma técnica que não falha, é uma técnica científica que é usada pela polícia judiciária lá do Brasil, pelas polícias judiciárias de todo o mundo, para tentar identificar, né? Portanto, a grafoscopia o que é? É o conjunto de conhecimentos que norteiam os exames gráficos, né? Que verificam as causas que geraram e modificaram a escrita, tem um próprio método a fim de verificar se a escrita é autêntica ou não, né? Quer a autenticidade da grafia, quer a autoria gráfica. Isto porquê? Porque havia muitos problemas destes no Brasil, e não só, de filhos que se queriam apossar das heranças e aproveitavam dos pais estarem velhotinhos e punham as mãos, pegavam na mão e faziam uma alteração ao coisa. E então, através desta técnica da grafoscopia, eles conseguem ver se, com um documento original da pessoa, em estado lúcido, conseguem ver se a escrita foi forjada, se foi com uma mão por cima da outra, se é do próprio, se não é, etc. Muito interessante. É um livro científico, é pequenino, mas é muito útil e muito interessante para quem se interessa pelo assunto. Vemos aqui uma outra psicografia de Wilson Oliveira. Embaixo a assinatura feita por Francisco Cândido Xavier e em cima no bilhete de identidade do Wilson Oliveira. Vemos aqui uma outra, do documento pessoal de Artur, portanto a assinatura do Artur e aqui na carta de Francisco Cândido Xavier. Reparem que a letra é completamente diferente da assinatura do texto, né? O texto é com a letra do médium, a assinatura, o que é muito raro, era comparável com e o próprio Dr. Carlos Perandrea, naquele caso do Maurício, ele nem sequer sabia do que é que estava a ver, estava a analisar e comparando as duas, disse, não, isto é da mesma pessoa. E uma delas era era uma psicografia, era do espírito que se comunicava, né? Vemos aqui a psicografia de Francisco Cândido Xavier,
3 páginas, e aqui comparando com a letra da Dona Hilda, isto é um outro caso, vemos que a letra é diferente, mas a assinatura, conforme vamos verificar, é muito parecida, né? Aqui, isto é um postal da Dona Hilda, que ela diz: caríssimo Hortêncio, e aqui é a psicografia, quando ela escreve através de Francisco Cândido Xavier para o Hortêncio, onde as palavras são muito parecidas, né? Reparem, aqui esta é a original e esta é a psicografia, né? E tem aqui depois como os traços que eles têm muito, têm em conta, eu vou ler aqui que é mais fácil, os traços que eles têm em conta para a análise grafoscópica. Por exemplo, diz aqui, no cotejamento dos vocábulos acima, destes dois, né, constata-se perfeita igualdade nas letras T, bem como nos gramas de ligação entre os símbolos R para T, portanto, do R para T, parte de ligação, né, de T para E e de E para N. Portanto, são pormenores técnicos que para nós passaria completamente ao lado, mas que quem é especialista sabe. Ainda nas letras T confirma-se igualdade nas extensões e abertura das hastes, com os mesmos quebramentos oriundos de um mesmo sentido genérico e tendência genética. Igualdade também no corte das letras T, o corte, que apresentam as barras na mesma altura e na mesma inclinação. As letras E apresentam a mesma concepção genética, lembrando a forma de um losango. Então, é muito interessante esta pesquisa do Dr. Carlos Perandrea. Se puderem desligar os telemóveis, nós agradecíamos. Vemos aqui na psicografia de Dona Hilda, aqui a psicografia, aqui a escrita padrão, isto é, a escrita dela, e aqui novamente o I da Hilda, né, em que diz aqui, no entanto, constatam-se semelhanças nas gramas curvilíneas e retilíneas com as mesmas tendências genéticas na formação do símbolo I de Hilda, né. Aqui, segundo o Dr. Carlos Perandrea, todas as peças apresentam semelhanças nos gramas constitutivos do símbolo F. Aqui vemos na escrita questionada, que é a psicografia, aqui a letra do morto quando estava vivo, passa a expressão, e aqui também, né? Aqui temos dois exemplares quando ele estava reencarnado, e aqui desencarnado. Inclusive é no grama de ligação com a letra A, portanto na ligação do F com o A. Verificam-se ainda no símbolo M as mesmas formações de sentidos e tendências genéticas com semelhanças também na inclinação dos eixos gramáticos. Okay? Então, o Dr. Perandrea não é propriamente uma pessoa, é uma pessoa que tem um currículo fabuloso. Se forem ver, se eu pusesse aqui, pregava-vos uma seca grande, porque é de facto tem um currículo muito grande, né? Ele foi professor adjunto do Departamento de Patologia Aplicada, Legislação e Deontologia da Universidade Estadual de Londrina, advogado, criminólogo, perito em documentoscopia e credenciado pelo Poder Judiciário brasileiro, né? Efetuou perícias grafotécnicas e documentoscópicas para juízes de 56 comarcas durante mais de 10 anos, né? Mas, como se isto não bastasse,
este médico, psiquiatra brasileiro, que é de facto agora, depois do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, é um cientista que é espírita, que está a fazer um trabalho notável a nível, não só no Brasil, mas a nível mundial, dentro da área da medicina, da psiquiatria e aproximando a ciência e a medicina com a espiritualidade e também estudando a mediunidade, que é o Dr. Alexander Moreira Almeida. Vocês podem encontrá-lo no Facebook, ele é muito simpático, dá amizade. Então, ele fez uma pesquisa científica, reparem, que foi publicada numa revista científica sobre os casos de Francisco Cândido Xavier, né? Portanto, fez um estudo das cartas de Francisco Cândido Xavier na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E ele garantiu que, através da metodologia usada neste estudo, podem ser analisadas as cartas psicografadas por outros médiuns, e esta será também e ele espera que outros estudos possam aparecer no campo científico, no Brasil e em todo o mundo, porque é muito interessante o que diz aqui, reparem. O objetivo deste estudo: investigar a exatidão das informações transmitidas em cartas psicografadas de Chico Xavier, isto é, cartas cuja autoria é atribuída a uma personalidade falecida, e explorar as suas possíveis explicações, né? Apesar de ser muito jovem, ele muito recentemente foi convidado, imaginem, para fazer uma conferência na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é o topo de gama, né? Quem entra em Harvard entra em todo o lado, né? E então, reparem, nesta pesquisa científica, o Dr. Alexander Moreira Almeida diz que identificamos, nas psicografias de Chico Xavier, 99 itens de informação verificáveis contidos nessas 13 cartas. 98% desses itens foram avaliados como concordância clara e precisa. Isto tem muito peso cientificamente. E nenhum item foi considerado como sem concordância. Concluímos que as explicações comuns para a exatidão das informações, isto é, fraude, acaso, vazamento de informações, no Brasil significa fuga de informações, e leitura fria, são apenas remotamente plausíveis. Estes resultados parecem fornecer suporte empírico para teorias não reducionistas da consciência. Vamos ver agora uma pequena entrevista com ele, está bem? Para investigar as cartas de Chico Xavier, nós desenvolvemos uma pesquisa interdisciplinar, que inclusive foi o tema de pós-doutoramento de dois pesquisadores, o Alexandre Caroli Rocha e a Denise Paraná. São os principais investigadores desse estudo que nós vamos conversar agora. A mediunidade é uma experiência em que o indivíduo alega estar sob influência ou sob controle de uma entidade não material, de um ser espiritual. E do ponto de vista científico, um dos aspectos extremamente interessantes são indivíduos que alegam estar sob influência com personalidades já falecidas. A investigação rigorosa da mediunidade, ela pode contribuir de uma forma muito significativa para a compreensão da natureza da mente e da relação mente-cérebro. O que nós procuramos fazer foi investigar se efetivamente um médium é capaz de obter esse tipo de informação que ele não teria acesso por meios normais. Uma das modalidades psicográficas do Chico Xavier eram as chamadas cartas familiares, cuja autoria era atribuída a pessoas falecidas e eram dirigidas aos seus familiares em luto. O objetivo do nosso estudo foi investigar a exatidão das informações transmitidas nas cartas familiares do Chico Xavier e explorar as possíveis explicações para o acesso do médium a essas informações. Para este estudo, nós analisamos 13 cartas cuja autoria foi atribuída a Jair Presente.
Essas cartas foram psicografadas pelo Chico Xavier durante os anos de 1974 e 79. Tanto para checar a veracidade da informação, que tipo de acesso o Chico Xavier teve a informações, nós entrevistamos os familiares da pessoa relacionada, os seus familiares, amigos, buscamos também identificar documentos que comprovassem aquelas informações, registros de nascimento, certidão de óbito, recortes de jornal, pesquisamos também em bibliotecas de Uberaba, por exemplo, para ver se Chico Xavier teria tido acesso a essas informações em jornais, em periódicos daquela época. E nós analisamos esses itens utilizando duas escalas. A escala de concordância, ela avalia a concordância dessas informações com os fatos. E a escala de vazamento, ela avalia a probabilidade dessas informações terem sido transmitidas ao médium por vias convencionais, por exemplo, com conversa com familiares, leitura de artigos de jornais, etc. Ao longo das cartas, nós identificamos 99 itens específicos de informação, como, por exemplo, nome de familiares, locais, circunstâncias de vida, circunstâncias de morte, etc. Nós identificamos que 97% desses itens possuem uma concordância clara e precisa com os fatos. Não houve nenhum item incorreto e apenas 2 itens tiveram uma concordância imprecisa. Além disso, muitas informações eram bastante específicas, como, por exemplo, nomes, sobrenomes, datas, descrição de eventos específicos e referência a sentimentos e pensamentos bem íntimos de familiares e amigos do Jair. Um dado que também chama muito a atenção é o fato de que havia algumas das situações em que as informações fornecidas por Chico Xavier eram desconhecidas mesmo dos familiares que foram até ele obter estas cartas. Apenas posteriormente, os familiares verificaram essas informações como corretas. Uma das explicações mais comuns para o acerto das comunicações mediúnicas é que o médium faria afirmações muito genéricas, muito vagas, que seriam verdadeiras para quase todo mundo, ou que seriam interpretadas de diversas maneiras. No entanto, não foi isso que encontramos nas cartas do Chico Xavier, pois a maioria das informações eram bastante específicas. Em resumo, a principal conclusão de nosso estudo foi que o Chico Xavier ele foi capaz, nestas cartas investigadas, de produzir informações verídicas, informações precisas, sem que possamos identificar meios habituais pelos quais ele poderia ter tido acesso a essas informações. Ou seja, é muito pouco provável que fraude, que indução, sugestionabilidade, ou mesmo a capacidade de imaginar o que o indivíduo pensa ou está sentindo baseado nas suas reações corporais e emocionais. Nós também investigamos a hipótese de que o Chico Xavier tivesse plantado assistentes junto às famílias presentes à sessão para puxar conversa e obter informações e assim passar para o médium. Mas nós consideramos essa hipótese muito implausível. Não apenas pelo grande número de pessoas presentes às sessões, mas também porque a grande parte dessas informações eram muito íntimas e algumas até desconhecidas dos familiares presentes, como, por exemplo, a informação de que uma tia da mãe do Jair já tinha falecido. E restam, então, algumas outras possibilidades de que o Chico teria tido acesso, por exemplo, telepático à mente daqueles indivíduos que estavam ali. Mas, por outro lado, chama a atenção que algumas informações nem os indivíduos que estavam ali também possuíam. E também existe, então, a outra possibilidade de que, efetivamente, a consciência daquele indivíduo, mesmo não estando ligado efetivamente a um corpo, tendo falecido o indivíduo, poderia, de alguma forma, estar ativa e ser capaz também de se comunicar através do Chico Xavier. Mas esse é um tema extremamente polêmico, que precisa ser mais investigado. Nosso grupo tem realizado novas investigações, assim como também outros grupos no exterior. Os resultados deste estudo enfatizam a necessidade de continuarmos nesta linha de investigação, explorando hipóteses não convencionais e perspectivas não materialistas sobre a natureza da consciência e da relação mente-cérebro.
Uma limitação do nosso estudo foi o fato de basearmos nossa análise principalmente nas memórias dos familiares em relação aos eventos ocorridos durante a produção dessas cartas psicografadas. Por esse motivo, estamos agora iniciando um novo estudo onde o acesso do médium às informações será rigorosamente controlado pelos pesquisadores. Então, é importante realçar uma coisa. Francisco Cândido Xavier foi sem dúvida nenhuma um médium completamente diferente dos outros. Era uma pessoa muito honesta, autêntica e era de tal maneira reconhecida no Brasil, principalmente, onde era mais conhecido, que até os seus próprios opositores o respeitavam e confiavam nele, né? Infelizmente, temos conhecimento que, principalmente no Brasil, onde há mais este tipo de médiuns de psicografia, que há alguns são fraude. Há médiuns que, inclusive, que marcam na internet, no Facebook, a gente vê, no dia tantos tal, vamos ter uma sessão para receber cartas de familiares, né? E já se veio a descobrir que alguns desses médiuns fraudam. Eles não cobram dinheiro, não aceitam, mas fraudam. Talvez para se sentirem importantes na sua pequenez espiritual e comprometendo assim a sua própria tarefa. Não são bons médiuns, nem são médiuns espíritas, certamente, né? Mas existem médiuns que fraudam, que mentem, que procuram sacar informações via Facebook, via online, né? E depois aquilo com umas orientações gerais parece uma coisa muito bonita. E há pessoas dentro do movimento espírita brasileiro que têm pesquisado essa área, nomeadamente Clóvis Nunes e outros, e que têm descoberto essas fraudes e que estão a desmascarar essas situações. De maneira que a situação real existe, mas também existem médiuns que fraudam, e é importante que se diga isto. E o Espiritismo está no primeiro lugar no combate à fraude. Então, amigos, nas obras póstumas, editadas após a morte de Allan Kardec, podemos encontrar no capítulo Breve Resposta aos Detratores do Espiritismo, no ponto 1, o Kardec dizia: o Espiritismo marcha ao lado da ciência, no terreno da matéria, admite todas as verdades que a ciência demonstra, mas onde terminam as investigações desta, ele começa as suas no terreno da espiritualidade. Então o Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não para. A ciência da Terra analisa, né, a matéria. A ciência espírita vai mais além e analisa as relações que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E depois fica a aguardar que a ciência da Terra confirme ou não. E Kardec dizia: no dia em que a ciência oficial, ou ciência terrena, confirmar que nós estamos equivocados, vamos largar esse ponto e seguir a ciência oficial, não é? Então, foi há 162 anos, em 1857, fez agora há poucos dias, no dia 18 de abril, anos que apareceu o Espiritismo, com o lançamento do primeiro livro dos Espíritos. Há 162 anos que os Espíritos mataram a morte. Até então, acreditava-se na vida para além da morte. Agora já não é preciso acreditar, porque são factos. Então, qualquer um de nós, qualquer pessoa, não sendo espírita, se pesquisar, se estudar, chega às mesmas conclusões. E aparecem hoje a ciência oficial vem confirmar as teses espíritas com o aparecimento de novos paradigmas, que vão ser os paradigmas da ciência do futuro. As comunicações dos espíritos. Isto que o Dr. Alexandre Moreira Almeida e outros estão a investigar, com uma investigação criteriosa científica ao nível universitário. É isto que dá credibilidade, não é? As visões no leito de morte,
com experiências científicas, que não há hipótese de duvidar destas pesquisas. As experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, a transcomunicação instrumental ou comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrónicos. Tudo isto são os novos paradigmas da ciência do futuro na Terra, quando ela se juntar e descobrir o espírito. E então, companheiros, para terminarmos, o Espiritismo vem-nos dizer precisamente que Deus, apresenta-nos estes 5 pontos básicos. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vem-nos dizer que somos imortais. Mas como provar isso? Como? Através da comunicabilidade dos espíritos, através dos médiuns. Os espíritos vêm comprovar aquela teoria da reencarnação que já existia antes, de que nós voltamos em novos corpos, o mesmo ser. Reencarnação hoje que está comprovada cientificamente pelas pesquisas do Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, entre muitos outros, mas só esse dá 10-0 a todos os outros. E a pluralidade dos mundos habitados, que embora ainda não esteja comprovada, parece óbvio para qualquer pessoa, qualquer miúdo de 5, 6 anos, hoje olha para o céu e vê que ali tem de haver vida, não é? Então o Espiritismo vem-nos trazer esta mensagem de esperança, ok? E para terminar, vamos terminar com um outro médium, não com Franciscano de Xavier, mas com Divaldo Pereira Franco. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.